Antes eu achava que aquelas bolas de basquete, se liga, tem uma bola de basquete que fica separando os fios lá na rodovia, lá na estrada, que tá aqui na foto, era justamente para isso mesmo, para separar os fios de um fio não encostar no outro. Mas depois me disseram que não, aquilo é uma forma de sinalização. Ela brilha em tempos de chuva ou tempos nublados. Se vier alguma aeronave ali, um aviãozinho que tiver que pousar, ele sabe onde que está a estrada, um helicóptero também. Mas então quer dizer que a gente descarta a hipótese dos fios encostarem? Não, não, não. Talvez aquilo seja um 2 em 1. Mas como assim os fios se encostarem? Bom, quando eu tenho uma única carga e eu jogo ela num campo magnético, a partir do momento que essa carga elétrica entra no campo magnético, ela sofre a ação de uma força magnética. Essa força magnética vai mudar a trajetória dela. A gente aprendeu isso usando a regra da mão esquerda para carga positiva e a regra da mão direita para carga negativa, ou se não a regra do tapa, alguns vídeos para trás. Aqui o que nós vamos fazer é, ao invés de uma carguinha entrar e essa uma carguinha receber uma força, nós vamos fazer várias carguinhas entrarem. Quando essas várias carguinhas entrarem, todas vão receber uma força ao mesmo tempo. Mas, teacher, pera, várias carguinhas? Isso é corrente elétrica? Isso! Então nós vamos substituir o movimento da carga elétrica simplesmente por um movimento de várias cargas elétricas, que a gente chama de corrente elétrica. Dá uma olhada aqui nesse fio. A gente tem um fio condutor retilíneo e ele vai ter um comprimento. Esse comprimento, normalmente na física, a gente usa como sendo L. L é de length, comprimento. Então aqui nós vamos ter um fio de comprimento L e ele está dentro de um campo magnético externo, porque a gente sabe que a hora que passar a corrente elétrica por esse fio, ele também cria um campo magnético. Então ali nós vamos ter uma briga de dois campos magnéticos, mas não é isso por enquanto que a gente vai estudar. Então esse campo magnético é um campo magnético externo. Pode ser que um outro fio tenha criado esse campo magnético ou simplesmente um ímã ou alguma coisa externa, um eletroímã. Eu tenho uma bateria e essa bateria tem polo positivo e negativo. A gente lembra da eletricidade, que a corrente elétrica sempre sai do mais e ela vai para o menos. Então a corrente elétrica ela vai passar nesse sentido aqui. Lembrando que a gente tem corrente elétrica real, movimento dos elétrons, e a convencional, que é como se fosse o movimento dos prótons. O que a gente utiliza como corrente elétrica é sempre a convencional, saindo do mais e indo para o menos. Então, é nessa direção que ela vai girar. Nesse sentido. O que vai acontecer quando essa corrente elétrica passar? Bom, corrente elétrica é a mesma coisa que um monte de carguinha andando. Um monte de carguinha, cada uma delas vai sofrer a ação de uma força. Aqui eu vou pensar simplesmente o seguinte: se eu fizer uma força aqui no meu braço, ele se mexe. Mas se eu fizer uma força aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui, várias forças para cima, ele inteiro vai se mexer. Então, se eu tiver uma única carguinha, eu faço esse movimento. Como eu tenho várias carguinhas, o movimento vai ser assim. Mas, gente, poderia ser assim também, para baixo. Poderia. Como que eu vou saber, então, se é para cima ou para baixo? É aí que nós vamos voltar a usar a regra da mão esquerda. Na regra da mão esquerda, eu falei para vocês que tinha força, campo e velocidade. Faça bom vestibular. Agora, nós simplesmente vamos fazer o quê? Força continua sendo a força. O campo continua sendo o campo. Só que a velocidade de uma única carga virou a velocidade da corrente elétrica. Virou para onde a corrente está indo. Então, a hora que a gente acertar os dedos com a regra da mão esquerda, nós vamos fazer o seguinte. A corrente está para lá. Faça bom vestibular. A corrente está para cá. Já arrumei o meu dedo. Agora, o campo externo, X, ele está entrando na lousa. Se ele está entrando na lousa, ó, o meu dedo vai bater aqui na lousa. Para onde que apareceu o meu dedão? Meu dedão ele aparece para cima. Se o meu dedão aparece para cima, isso indica que esse fio aqui, ele recebe uma força magnética. E essa força magnética puxa o fio para cima. Então aqui seria a nossa força magnética. A partir daqui, o vestibular vai fazer várias suposições com você. Por exemplo, esse fio, ele pode ter um certo peso. Se ele tiver um certo peso, então eu tenho uma força aqui para baixo. Essas forças, elas são forças contrárias. Pode ser aí que o fio suba, pode ser que o fio desça, pode ser que o fio fique em equilíbrio. Como que ele sobe? Força magnética maior que o peso. Como que ele desce? Peso maior que a força magnética. Como é que ele se mantém em equilíbrio? Quando essas duas forças forem iguais. Teacher, além de força magnética contra o peso, o exercício do vestibular faz mais alguma coisa? Faz. Uma aplicação muito importante disso aqui, ela usa molas. Ela usa molas por quê? Porque eu consigo fazer esse fio ir e voltar. Quando eu uso molas, eu uso força elástica.
Então eu poderia ter, além da força magnética, uma força elástica de cada lado aqui assim. Como assim, teacher? Bom, eu poderia amarrar esse fiozinho em algum lugar através de molas. Se eu amarrasse esse fiozinho em algum lugar através de molas, eu teria aí força elástica. Mas, teacher, desenha a força elástica pra gente. Agora não vai dar. Por que agora não vai dar? Porque a força elástica ela é uma força restauradora. O que é uma força restauradora? É assim, se eu puxar a mola para fora, a força elástica vai ser para dentro. Ela tenta restaurar o que estava acontecendo. Se eu empurrar a mola para dentro, ela empurra para fora, porque ela tenta restaurar o que estava acontecendo. Ela tenta restaurar o equilíbrio. Então, se nesse caso o peso for maior que a força magnética, essa mola vai esticar para baixo, então as forças elásticas vão ser para cima. Se a força magnética for maior que o peso, esse fiozinho vai comprimir as molas. Nesse caso, o que vai acontecer? A força tende a descomprimir. O que seria um descomprimir? Voltar ao comprimento natural. Sabe aquela fechadura que tem no seu portão, que você atende o interfone, quem é? Aí você vai lá, aperta o botãozinho e faz clec. Sabe, faz clec. Ela abre e fecha sozinho. Lá do interfone, você consegue abrir o seu portão que está a 100 metros lá. Você mora numa casa gigante, coisa linda. Aquela fechadurinha, ela funciona exatamente disso. Então eu tenho o fiozinho ali e esse fiozinho está passando corrente elétrica, tem um outro fiozinho que gera campo magnético nele. Quando eu aperto o botão, vai passar uma corrente elétrica, vai gerar um campo magnético e aí esse cara aqui assim, ele está naquela linguetinha que fica na fechadura, assim ó. Esse cara está numa linguetinha que está aqui, então ele está travado. A hora que aparece a força magnética, ele faz assim ó. Manjou a parada? Só que ele vai e volta, mas na hora que ele volta, o portão ele já meio que andou. Então você faz clac, o portão dá aquela afastadinha e ele volta no ar. E isso é questão de vestibular e há pouco tempo atrás caiu ainda no Enem essa questão que mostra todo esse funcionamento ali. Então você olhava aquele exercício e falava assim, nossa, que negócio mirabolante. Não, era simplesmente campo magnético e corrente elétrica. Passou a corrente elétrica, ela recebe uma força que eu descubro pela regra da mão esquerda. Já era. Mas, Titi, se tivesse que fazer conta, vamos lá? A demonstração da força magnética no nosso fio condutor retilíneo é relativamente fácil. Primeiro a gente vai lembrar do QVB, que é a força que a gente tem sobre uma carga elétrica quando ela está lá no campo magnético. Lembrando que na maioria dos casos, na maioria das vezes, esse seno de θ, ele é 1, lembrando ali o θ como sendo 90 graus, que é o caso particular, que é o que a gente mais vai usar no nosso vestibular. Então nós vamos fazer aqui a primeira substituição, que é a seguinte. Nós temos o fiozinho condutor aqui assim, e aí eu vou imaginar uma carguinha, essa carguinha ela vai sair daqui, e ela vai andando até chegar lá do outro lado. Então ela vai percorrer uma distância, que eu vou chamar de L length, que a gente usa comprimento na física, eu vou chamar de L ali, que seria a distância. Então no lugar da velocidade, eu vou colocar distância pelo tempo. Distância pelo tempo seria comprimento por tempo vezes o B. Aí a gente lembra mais uma coisinha lá da eletricidade básica, lá do Pio, do Uri, que a corrente elétrica ela é a quantidade de carga dividido pelo tempo. Então eu consigo enxergar aqui a quantidade de carga dividido pelo tempo e fazer uma substituição. No lugar ali de Q dividido por ΔT, eu vou colocar a corrente elétrica. Então, I vezes L vezes o B. É óbvio, tudo que a gente puder usar para facilitar a nossa vida, é bom que a gente use. Então, eu só vou trocar de lugar essas letras para ficar um jeitinho aí, como é que diz? Mnemônico, sei lá como que é. Força magnética igual ao BIU.